Bom, olá pessoal, novamente. Isso porque eu acabei de gravar a NR14, né? E aí agora eu quero fazer um fechamento da NR13, uns minutinhos aí, a gente aproveitar para não entrar na NR15 hoje e deixar para a próxima semana. Bom, eu separei aqui, na realidade eu nem peguei para olhar, quero olhar com vocês, né? Eu vou até abrir com outro aplicativo aqui que eu prefiro, que é o Journal. Não estranha não, tá? É que isso aqui é Linux, então eu uso programas diferentes. Mas aquele é tão bom pra mim. Não fala mal, né? Então, gente, olha só, aqui eu peguei aqui um aplicativo, não aplicativo, eu peguei aqui uma perguntas e respostas sobre a NR13, né? Que são coisas assim que a gente pode até perguntar, né? Não é? Os vasos de pressão que fazem parte de sistemas auxiliares de pacote de máquinas estão na NR13, né? É uma pergunta, né? Eles estão, olha, eles de certa forma eles estão, né? Na NR13. A gente tem que sempre considerar lá o produto pressão vezes vazão. Existem algumas exceções, né? Então olha a resposta aqui. Os vasos de pressão que fazem parte integrante dos sistemas auxiliares de pacotes de máquinas estão enquadrados na NR13, né? Mas é muito importante ver a questão do fluido que ele contém. Então é muito importante você ver o fluido que contém e o produto pressão vezes volume, tá bom? Muito importante. O que são vasos de pressão que fazem parte integrante do pacote de máquinas? Aqui ele vai responder o que são, ó, de acordo com o texto. Vaso de pressão é considerado parte integrante de máquinas se o vaso pertencer a um sistema auxiliar ao funcionamento da máquina com uma das seguintes finalidades: aquecimento, lubrificação, selagem, exceto o reservatório de ar comprimido e compressores. Então, o reservatório de ar comprimido e compressor é uma exceção. Ele não é tratado dessa forma, tá? Então, são pequenos recipientes, muitas vezes, que estão dentro, que fazem parte de um equipamento maior, né? Ele mostra aqui reservatório de óleo, a saída. Esse aqui é um manifold de saída, é um reservatório, ó, né? Aqui também os filtros, aqui, ó, esses filtros também são. Aqui ele mostra alguns exemplos do que é. Acho que isso aqui é de ouro, viu, gente? Porque talvez você bate o olho e você não vai achar que isso aqui é um vaso de supressão, mas isso é um vaso de supressão, tá? Olha, isso é um vaso de pressão. Eu vou pegar aqui a mãozinha, não sei se é melhor. Isso é um vaso de pressão. Eu acho que não. Acho que o amarelinho aqui é melhor mesmo. Acho que esse aqui fica melhor, né? Isso. Então, tá vendo? Isso, a princípio, bate o olho. Não, isso não é vaso de pressão, né? Não, tanque. Não, mas não precisa. Se o produto pressão vezes volume ele superar a 6, sim, ele é considerado. Tá? Aqui também, ó, um vaso de pressão aqui, ó. Super pequeno, né? Mas é considerado um vaso de pressão, tá? Aqui, ó, tem mais dois aqui. Esse aqui são trocadores de calor, sistema de arrefecimento, tá? De resfriamento esse daqui. Não sei exatamente que equipamento é esse, mas são dois trocadores de calor de tubo aqui. Olha a outra aqui, ó. Não sei se está claro aí no vídeo para vocês, né? Aqui o de baixo também. Aqui é o mesmo, né? Só que em outro ângulo, né? Então tá aí alguns exemplos de pressão, de vasos de pressão que não se enquadrariam, né? Porém se enquadram no outro item da norma. São vasos sob pressão.
Vasos amortecedores de pulsação de compressores alternativos, localizados nas tubulações de sucção ou descarga. Vasos separadores de líquido, localizados na sucção. Vasos amortecedores. E assim vai, né? Vamos ver, olha a cara do bicho aí. Mas não é porque tem esse formato, tá, gente? Na realidade, é porque está tendo um produto pressão vezes volume elevado, né? Aqui, ó. Esse também. Tudo isso é vaso sob pressão. Então, bateu o olho. Você bateu o olho agora, independente, ó. Olha aqui, 2 vasos sob pressão. Aqui, né? Olha aqui. Aqui é um sistema de chiller, de água gelada. Reservatório de água gelada, né? Então ele dá aqui o compressor, parafuso. Esse aqui é um sistema de ar comprimido convencional. Deixa eu trocar a cor aqui. Nós temos aqui o compressor. Esse aqui é um compressor, tipo parafuso e tal. Vamos falar um pouquinho dentro do compressor. Aqui fora eu tenho um reservatório de ar. Nem sempre existe, mas está aqui. Isso aqui é um vaso sob pressão, tá? Depois um secador. Aqui normalmente é uma geladeira para resfriar, porque o ar sai muito quente e depois quando ele vai esfriar vai decantar, vai condensar umidade. Então eu já provoco um resfriamento imediato para condensar a umidade logo, para poder tirar essa água. E aqui também passa por um filtro. Esse filtro eu vou tirar a impureza e vou tirar a água também do ar, tá? Sai muita água, muita mesmo. Mas ele quer chamar aqui dentro do compressor. A hora que você olha dentro do compressor, o que tem dentro do compressor, né? Então ele colocou aqui, ó, filtro de entrada, parece aquele filtro de carro, válvula de entrada, o compressor, esse cara aqui, o parafuso, o compressor, o Roots, o motor elétrico, tá aqui o 4, o 5, o separador ar-óleo, tá aqui, um separadorzinho. O 6, filtro. Bom, filtro é um vaso sob pressão, tá? 7, ar comprimido após o resfriamento. Aí é tubulação, creio eu, né? Aqui tem um trocador de calor. E o ventilador do trocador de calor, o 9, né? Então tá aqui, ó. Aqui um tanquinho acumulador hidráulico, é para acumular pressão. Em alguns sistemas a gente usa sistemas de acúmulo de pressão. E assim vai. Os filtros fabricados conforme normas e componentes de tubulações podem ser considerados partes integrantes da tubulação, ao invés de serem considerados como vasos de pressão para enquadramento da NR13. Ele pode sim. Olha aqui, ó. Os filtros fabricados conforme normas de componentes de tubulações, como essa aqui, podem ser enquadrados como componentes de tubulação e não precisam ser enquadrados como vasos de pressão conforme a NR13. Então ele pega esses filtros aqui, ó, ele considera, são filtros, considera que não precisa fazer o ensaio, tá? É mais pela forma construtiva, né? Ele já olha como que é parrudo isso aqui, olha, né? Então mais pela forma construtiva. Os filtros de pequeno diâmetro, superior a 150 mm, podem ser considerados como elemento de tubulação, mesmo quando fabricado de acordo com uma norma de vaso sob pressão. Aí vem, ó, os vasos de pequeno diâmetro podem ser tratados da mesma forma que elementos de tubulação, se todos os itens a seguir forem verdadeiros. O filtro é suportado pela tubulação. Então, assim, a própria tubulação segura o filtro. O filtro foi fabricado de acordo com uma norma de vaso sob pressão. E nessas duas condições ele pode. Isso nem eu sabia, tá, gente? Para mim eu já consideraria que era um vaso sob pressão. Mas se ele for suportado pela tubulação e se ele for fabricado como um vaso de pressão, então ele pode ser considerado como elemento da tubulação e não um vaso sob pressão. Filtros e demais vasos de pressão utilizados em sistemas de abastecimento de combustível para aviação pode ser excluído do requisito da NR13? Olha só, os filtros e demais vasos de pressão instalados em caminhões de abastecimento devem ser enquadrados no requisito da 13. Né? Nos caminhões de abastecimento de avião, tá? É isso que ele quer dizer. Né?
Então tá aqui, ele dá um exemplo de alguns filtros e esses filtros são enquadrados. Se a gente parar para analisar, faz sentido, porque a tubulação não segura esse filtro enorme, né? Então o critério que ele usou ali foi bem interessante, né? Mesma coisa aqui e aqui também. Então esses filtros têm que ser enquadrados. Para vasos de pressão produzidos em série, importados e certificados pelo Inmetro, quem deve ser indicado como fabricante para atender os requisitos da placa de identificação? Olha lá. Produzido em série, importado e certificado pelo Inmetro, né? Para esses vasos, né, deve ser gravado o nome do importador no local do fabricante para atendimento do item. Mas lá já fala, né, o fabricante ou importador, né? Na norma já falava isso. Para caldeiras de produção seriada importadas, mesma coisa, né? Aí vai falar se pode ser indicado como fabricante para atender o requisito de identificação. Quem deve ser indicado, né? Bom, deve ser gravado o nome do importador, mesma coisa. Caldeira, mesma coisa. Em virtude da possibilidade de operar com diferentes pressões de operação, qual o valor que deve ser adotado como pressão de operação para garantir a categoria de uma caldeira? Bom, aí nesse caso é a pressão máxima de trabalho admissível da caldeira, né? É uma caldeira que opera em várias pressões. Então qual que vai ser a pressão de operação da caldeira? Aí quando trabalha em várias pressões, aí a pressão máxima de trabalho admissível. Os reservatórios de ar comprimido do sistema de freio de composições ferroviária, freio de trem, devem ser enquadrados como vasos de pressão da NR13, né? Eles têm características especiais. Desse modo, deve ser mantido e inspecionado conforme requisitos da 13 e demais legislações. Deve. Então, os reservatórios de ar comprimido das locomotivas no sistema de freio também é enquadrado como NR13. A citação sobre responsabilidade técnica de profissional habilitado implica que o profissional definido na norma, qual seja o engenheiro apto a exercer atividades relacionadas à caldeira, vasos, pressão e tubulações, ficará responsável formal pela inspeção e manutenção dos itens relacionados nas alíneas. Aí ele vem a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos relacionados nas alíneas e a responsabilidade pela inspeção e manutenção dos equipamentos relacionados a demais itens pode ser do profissional habilitado, né, definido, ou de outro profissional habilitado a executar essas tarefas, tá? Ainda na ausência desses e onde cabível a recomendação dos seus fabricantes. Então, não precisa ser aquele profissional habilitado da inspeção, pode ser outro, tá? Ele não fechou isso. Para os equipamentos especificados, na linha F, caso esses equipamentos sejam interligados a equipamentos enquadrados, a responsabilidade técnica de inspeção é do profissional habilitado. Bom, as ocorrências de inspeções de segurança periódica e extraordinária devem constar a condição operacional do vaso, o nome legível e a assinatura profissional habilitada. No caso de empresas com sistema próprio de inspeção certificado, onde é permitido o inspetor de equipamentos execute a inspeção do vaso de pressão, seria facultado a este assinar o registro de segurança, liberando o equipamento para a volta à operação após concluída essa inspeção? Sim, desde que o designado pelo profissional habilitado responsável pelo vaso de pressão objeto da inspeção. Aí é meio complicado para pedir de prova, né? Não vou pedir não, fica tranquilo. Os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a teste hidrostático em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por profissional habilitado, e ter o valor da pressão de teste fixado na sua placa de identificação. Todo vaso de pressão enquadrado a NR13 fabricado no exterior que tenha sido submetido a teste hidrostático durante sua fabricação, com documentação comprobatória e acompanhamento profissional local, deve ser submetido a novo teste quando chegar ao Brasil. São duas perguntas, né? Se todo o teste tem que ser submetido e se ele for importado tem que ser submetido no Brasil. E sim, né? Todo vaso tem que ser feito teste hidrostático
e se ele é importado tem que fazer um teste novo aqui no Brasil. Mas existem exceções, quando fabricado sob encomenda em especificações técnicas definidas pelo proprietário e comprovada a documentação recebida, blá, blá, blá. E fabricação seriada em certificado pelo Inmetro. Existem algumas exceções. Muito embora a norma ela fala quando não for, então tem que fazer antes de entrar em operação, né? Então, não deixa de ser também, né? De acordo com a norma, os vasos de pressão submetidos a vácuo podem ser dotados de dispositivos de segurança quebra-vácuo ou outros meios previstos no projeto. O que são outros meios previstos no projeto? Bom, essa é uma pergunta boa. Esse sistema quebra-vácuo ele é importantíssimo, porque se você não quebrar o vácuo de um tanque, eu queria mostrar para vocês, vamos ver se a gente acha acidente tanque vácuo. Será que a gente vai achar? Eu não garanto, mas vamos procurar. Gente, isso é vácuo. Isso é vácuo. Tá vendo? Eu vou em imagens que... Olha, isso é vácuo. Ver imagem. Isso é vácuo. Isso não é explosão, é implosão. Ele murchou. Isso é vácuo. Tá? Olha outro aqui. O vácuo é tão poderoso quanto uma explosão. É que assim, o vácuo, no geral, a gente não vê grandes acidentes com vácuo assim envolvendo pessoas. Mas assim, o poder destrutivo do vácuo é um negócio assim impressionante, né? Porque no geral os cilindros, os reservatórios, os tanques não têm resistência para vácuo, eles têm resistência para pressão. Eles são projetados para suportar pressão alta e não para suportar vácuo alto. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Vou ver a imagem. Isso é vácuo. Sabe o que é o vácuo? O vácuo é você ter pressão externa maior do que interna. E olha como que a pressão interna foi baixa para a externa fazer isso, né? E olha, um jeito de você fazer vácuo é muito simples. É só você retirar o produto de dentro do tanque e tampar o respiro. Vai acontecer isso aí, tá? Vai acontecer exatamente isso daí. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisinha interessante aqui. Ele quer saber se o quebra-vácuo é válvula que abre. Se a pressão tiver negativa, ela abre para dar alívio, né? Para deixar entrar ar. Tá? Isso é o quebra-vácuo. Agora vamos ver o que ele fala aqui. Ó. A proteção através do projeto mecânico constitui outro meio para prevenir o colapso por vácuo, considerando o projeto de equipamento para suportar o vácuo total e o projeto de equipamento para suportar o vácuo parcial. Além do dispositivo tipo quebra-vácuo convencional e dos discos de ruptura, é verdade, disco de ruptura é como se a gente tivesse melhor falar, disco de ruptura, quer ver? É um disco bem fino, disco de ruptura. O disco de ruptura serve para os dois, serve tanto para vácuo quanto para pressão, né? Então isso aqui são discos de ruptura, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso assim, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lâmina relativamente fina, dimensionada para suportar a pressão de projeto ou vácuo de projeto. Se acontecer, aqui é um exemplo, eu acho que esse aqui pode ser a imagem. Se acontecer, né? Se acontecer, no caso aqui é pressão, e a pressão ficar muito grande, ele arrebenta e dá passagem. Entendeu? Então está tampada, essa tubulação aqui está tampada, ela não passa. Mas ela está lá. Se a pressão montante
for muito grande, ele rompe e o alívio de pressão vai para jusante, né? Então, se o lado esquerdo a pressão estiver muito alta, ele arrebenta esse disco que está aqui dentro e vai para lá. Essa é uma outra forma, que eu havia até esquecido de falar isso para vocês. Opa. Né? Então tem esses discos de ruptura que dá para trabalhar. E tem também aqui, ó, o sistema de coluna e líquido que opera como sifão, Venturi, figura 17, está aqui, é esse aqui. Nunca tinha visto assim, nunca tinha pensado, mas tudo bem. Então se o vácuo for muito grande lá, ele consegue, aqui tem uma coluna de líquido aqui dentro, que se o vácuo for muito grande, ele suga tudo isso e alivia. Tá bom. Tá bom. Então tá. Câmara de combustão, bombas, compressores, turbinas, geradores, motores devem ser considerados vasos de pressão. Câmara de combustão, bombas, compressores, turbina não devem ser considerados como vasos de pressão. Quem deve ser responsável pela prática profissional supervisionada? Estágio supervisionado de operadores de caldeira. Isso é importante, né? Olha só. O supervisor do estágio deve ser um profissional com conhecimento na operação de caldeira. Por exemplo, o supervisor de estágio de caldeira do curso tem que ser alguém que tenha conhecimento, conhecimento prático. Chefe de operação, operador e chefe, engenheiro responsável pela planta, um operador mais experiente, profissional habilitado. Tá? Ou seja, tem que ter real conhecimento daquele processo, tá bom, gente? Quem deve ser o responsável pela prática profissional supervisionada de operadores de utilidade? Mesma coisa. Como deve ser comprovado o atendimento à prática profissional supervisionada de operadores de caldeira ou de operadores de utilidade? Aqui, a empresa ou estabelecimento deve arquivar ou reunir documentos e emitir certificados que comprovem a participação de seus operadores referidos. São declarações, né, de quem está supervisionando e de quem está sendo supervisionado. Né? A prática profissional supervisionada prevista na NR13 está previsto na lei de estágio? Não, nada a ver, né? Nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A lei de estágio envolve vocês aí com estágio nas empresas. Esse estágio é um estágio prático, um estágio da própria empresa, já é funcionário, né? A empresa certificada com sistema próprio poderá aplicar prazos estendidos para inspeções de segurança de equipamentos enquadrados na NR13 em novas instalações industriais cujos equipamentos foram acrescidos ao inventário de equipamentos originalmente certificados. Aqui fala o seguinte, que ela somente poderá aplicar os prazos estendidos através de inspeções de segurança iniciais conduzidas ou validadas por equipe própria, após ser submetida e ser aprovada por auditoria de alteração perfil executada por uma OCP. Tá? Então, na realidade, não, primeiro ele tem que estar certificado. Ela tem que estar com essa auditoria da OCP, que é como se fosse uma organização de validação dos sistemas de inspeção própria. Como deverão ser estabelecidos os prazos de segurança os prazos de inspeção de segurança dos equipamentos da NR13, incluído no inventário de uma empresa que tivesse seu certificado cancelado? Os prazos estabelecidos pelo profissional habilitado antes do cancelamento de certificação, respeitado o limite normativo legais para inspeção de segurança, continuam válido. Ou seja, vai cancelar o sistema, então já aproveita e valida tudo que tem que validar, né? Aproveita, porque todo o trabalho feito antes do cancelamento do sistema próprio de inspeção continua sendo válido, tá? Até ele expirar. Ou, evidentemente, se a norma tiver alguma coisa mais restritiva. Vaso de supressão submetido a ensaio pneumático ou hidropneumático na etapa de fabricação de acordo com o código de projeto precisa ser submetido a teste hidrostático para atendimento? Não. Ele é equivalente. Ensaio pneumático ou hidropneumático ele equivale ao hidrostático.
Que documentos devem ser fornecidos para demonstrar a metodologia para estabelecimento da pressão máxima de trabalho admissível? Bom, isso eu vou pular. Aqui. O que caracteriza uma condição anormal de operação em uma caldeira de categoria B? Condição normal é qualquer condição que possa acarretar o travamento da válvula de segurança durante a operação da caldeira. Um exemplo característico dessa condição normal é o chamado carry-over, arraste de espuma na superfície da água da caldeira. Em função da operação de usinas termoelétricas depender do mercado de energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, vocês sabem, né, as termoelétricas elas não entram direto, elas só entram quando precisa de energia, né, porque é uma operação muito cara. Essas usinas são submetidas a paradas de produção que muitas vezes ultrapassam 6 meses de duração. A caldeira dessas usinas, em função do regime de operação citado, são projetadas para permanecerem em condição de prontidão, stand-by, por longos períodos, aptas para atendimento imediato ao sistema integrado nacional. Deverão essas caldeiras obrigatoriamente cumprir os prazos, né, da NR13, que fala que ela, em relação à inspeção necessária, se ela ficar mais que 6 meses em prontidão? Não. Né? Elas não são consideradas inativas nessas condições porque elas ficam em stand-by. De fato, elas ficam lá prontas a entrar. Né? Então, elas não são consideradas inativas. Os vasos de pressão fabricados em plástico, reforçado em fibra de vidro, PRFV, e que são excluídos dos itens da norma, devem ser quadrados na NR13? Não. Os vasos de pressão são excluídos em todos os requisitos da NR13. Não se aplica a NR13 para vasos de plástico reforçado com fibra de vidro. Tá? Nem o de plástico. De acordo com os requisitos da norma, os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a teste hidrostático em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por profissional habilitado e ter o valor de sua pressão de teste fixado em sua placa de identificação. O profissional habilitado citado nesse item é o profissional habilitado responsável pelas inspeções de segurança da NR13? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser outro profissional habilitado. Tá? De acordo com a NR13, as vasos de pressão categoria 4 e 5, ou 5, seriado, que possuem válvula de segurança calibrada de fábrica, ficam dispensáveis de inspeção inicial, desde que instalado de acordo com recomendações do fabricante. Que recomendações mínimas os fabricantes de vasos de pressão utilizados em compressores de pistão enquadrados na norma devem oferecer? Aí, vamos ver, eu acho que é interessante. Nessas condições, os itens: forma recomendada para fixação do vaso de pressão no solo. Esse aqui é um compressor de pistão. Gente, nem é tão usado na indústria esse tipo aqui, tá? Você vai encontrar em alguns sistemas, mais assim, empresas pequenas. Empresa grande trabalha mais com o parafuso, tá? Então, a forma de fixação, utilização de dreno automático, aqui embaixo, aqui, ó, tem um dreno. Esse dreno, o dreno automático acumulou água, ele descarta. Acumulou água, ele descarta. Entendeu? E não manual, você tem que abrir e fechar, porque esquece, né? Orientação para a calibração dos instrumentos de controle. Ele tem um pressostato para controlar a pressão aqui e também tem um manômetro aqui, ó. Né? Tem um manômetro e o pressostato tem que calibrar. Orientação para a calibração de instrumentos de segurança, manômetro. Tem uma válvula de segurança, teria que calibrar a válvula de segurança também, mas ele não fala. Deve falar aqui. Fornecimento de válvula de segurança no equipamento especificado de acordo com o projeto e suas instruções de manutenção. Qual o prazo limite para aquisição de vasos de pressão seriada não certificada pela portaria? Bom, esses prazos já venceu, então deixa para lá, né? Já foi. Deixa eu ver. 54 meses, 2018, 24, 18, 19, 20, 48. Tem mais alguns meses aí. Já era. Como pode ser identificada a certificação do vaso de pressão de produção seriada pelo Inmetro? Evidenciada pela gravação do selo de identificação. Está aqui. Selo aqui do Inmetro. E a plaquinha do Inmetro.
Como podem ser verificado se um fabricante de vasos de pressão possui certificação Inmetro? No site do Inmetro. Citar exemplos de tanques metálicos de armazenamento que não se enquadram na linha da NR13, ou seja, que não são considerados vasos sob pressão. Aí ele coloca aqui tanques não metálicos de uso industrial, tanques que contêm fluido CID, tanques enterrados, tanques de embarcações e plataforma marítima de petróleo, tanques suspensos por perna ou por outros elementos de suporte, tanques instalados em plataforma e tanques armazenados em... Aqui é um ponto que tem que dar uma analisada melhor, tá? Porque assim, se você tiver na iminência de um tanque, não saber se ele se enquadra ou não, porque uma coisa é a caldeira se enquadra, mas agora tanque, reservatório, é legal buscar, se não se enquadrar é melhor, né? Os reservatórios para sujidade de veículo para transporte de GLP, gás liquefeito do petróleo, a granel, podem ser enquadrados na NR13? Sim, eles são aqueles caminhões tanques, né? Caminhão tanque, sim. O empregador deve comprovar o atendimento aos requisitos da norma. Em quais situações é recomendada a atualização dos conhecimentos dos operadores? Isso é importante, gente. Em quais situações é recomendável atualizar os conhecimentos dos operadores de unidade de processo? Ou seja, em qual situação é recomendado atualizar a NR13? O curso, os conhecimentos, né? Quando ocorrer modificação nos vasos de pressão, que é significativa. Quando ocorrer modificação no processo, de forma significativa. Quando ocorrer acidentes ou incidentes de nível potencial. E quando houver recorrência de incidentes. Tá? Então, eu acho que é a última agora. Quais diâmetros nominais de tubulações representam o diâmetro nominal de 12? Deixa eu ver. Isso é besteira. É isso, gente. Então, fiz aqui. Eu vou deixar. Eu acho que eu já coloquei isso aqui para vocês. Esses anexos aqui da norma. Pergunta e resposta. Que está lá no. Bom, eu ponho de novo. Que está no site da Secretaria de Trabalho. Tá? E eu acho que já está aqui. E aí a gente fecha com isso, mas estou aberto a qualquer tipo de dúvida. Se você tiver, por favor, posta a dúvida ou marca um dia para a gente ter uma presencial e a gente fala um pouquinho. Beleza? Abraço para vocês e até a próxima.